Boa noite, sejam muito bem-vindas à nossa aula de hoje. Ai, que aula! Olha só, se você já jantou, legal. Se você não jantou, eu acho que você vai ficar para o café da manhã, eu acho. Pensa numa aula ECA, mas extremamente necessária. Sejam muito bem-vindas à nossa aula Show Vermes, como desparasitar, o que são parasitas, como que eu sei se eles estão no meu corpo ou não, como é que eu faço para mandar eles embora na prática e por que que ninguém mais fala sobre isso, por que que os médicos não fazem mais tratamento. Vou te explicar tudo isso na aula de hoje. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Elaine Cristina, nutricionista, e aqui no Mundo Online ajudo mulheres que não conseguem emagrecer, reprogramar o seu metabolismo e ter emagrecimento. E o que desparasitação tem a ver com tudo isso? Tudo é a base, é o básico bem feito que vai te trazer resultado. Sejam muito bem-vindas à nossa aula prática de hoje, Terapia Show Vermes e Parasitas. Me coloca aí no chat agora da onde você está falando. Me conte, por favor. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, Alda, Gorete, Thelma, Itamara, Cleudimar. Já jantei, Nutri. Sopa deliciosa. Ótimo. Ai, que bom. Sejam bem-vindas, Elizabeth, Alessandra, Ana, Zelir, Diná. Sejam muito bem-vindas, Rita. Sejam muito bem-vindas. Quem está começando aí, coloca de onde que é. Olha só, Campo Grande, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Catanduva, São Paulo. Olha só, Jardins Claros, Volta Redonda. Olha que bacana isso, gente. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque olha só que legal. Quantas cidades diferentes. Eu estou, por exemplo, aqui em Curitiba. Hoje Curitiba fez um calor, aliás, está quente agora, nesse momento ainda. Um calor aqui em Curitiba, nossa cidade que está aqui nesse lugar de frio, a gente quase morre com mais de 30 graus, né? E olha quantas cidades e como seria possível eu chegar até você se eu não tivesse com a internet. Então, que maravilha, não é mesmo? Ó, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Uruguai, que legal, Bahia, que delícia, me leve, Rio de Janeiro, olha lá, Paraíba, Canadá, Adriana, aí tá quente também, essa época é quente aí, não é? Boa noite, Fernanda da Angola, que legal, gente. Meia-noite na Angola, olha só. Ana também, olha que lindas aqui, 3 da Angola, 4. Sejam muito bem-vindas, tá? Muito bem-vindas a essa aula mais que especial para nós falarmos de como desparasitar o nosso corpo. Meus amores, nessa aula de hoje, a minha missão é te explicar quais são os parasitas, os principais, explicar para você como é que nós fazemos uma desparasitação por completo, explicar para você quais são os efeitos colaterais desse parasita no seu corpo. É uma aula extremamente prática que eu quero te ajudar e vou te explicar por que eu quero te ajudar nessa noite. Boa noite para quem está chegando, sejam muito bem-vindas, tá, meus amores? Vamos que vamos. Posso pedir uma gentileza para vocês? Quem está comigo aqui, só vou colocar aqui, quem está comigo aqui no Instagram, meus amores, quem está comigo aqui no Instagram, o link da aula está na bio, tá? O link da aula na bio e story. Quem está no Instagram, venha, por favor, para o YouTube, porque aqui nós temos uma experiência melhor, né? Com apresentação, com slides, e você vai conseguir ter todo o conteúdo e acesso a tudo isso. Certo? Boa noite para quem está chegando, meus amores. Muito quente, né? 38 graus. Gente, é um calor. É o calor, certo? Embaixo do vídeo, bem embaixo do vídeo, tem um joinha. Se você puder fazer uma gentileza agora, embaixo dele, clicar nesse joinha, porque isso aumenta a entregabilidade do conteúdo. Então faz com que isso chegue para mais pessoas e nós vamos conseguir ajudar mais pessoas ainda, ok? Muito obrigada. Vamos para a prática? Sem enrolação aqui. Vamos para a prática para eu poder te mostrar. Ok. Vocês podem só, por favor, o Ricardo aqui está me ajudando, meu esposo, né? Ele que faz vocês chegarem até mim. Você faz a gentileza só. Amor, eu preciso de uma ajuda sua. Colocar eu no cantinho de baixo, se puder. Claro. Eu acho que fica melhor. Até fiquei bem pequenininha. Era um pouquinho maior no passado.
Puder colocar no cantinho de baixo ali. O Ricardo perguntou se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio está bom. Você consegue responder para mim aqui, por favor? Se o áudio está ok, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Isso é bem importante para que a gente possa continuar a nossa aula aqui, por favor. Ficou ótimo, amor. Exatamente isso. Ok. Sim, sim. Ótimo. Muito obrigada, amor. Muito, muito obrigada. Tá tudo perfeito, Áurea? Obrigada. O áudio está ouvindo bem. Show. Então vamos começar a aula, que eu quero começar o conteúdo para você. O passo a passo para desparasitar por completo. Será que você tem vermes? Vamos entender isso na prática, como é que isso acontece e o que nós podemos fazer. Então vamos lá, meus amores. Deixa eu pegar aqui embaixo. Quem é quem, né? Aqui eu quero começar explicando para você. Parasitas e vermes. Vamos entender. Agora eu vou explicar para você essa questão, né, da bicharada toda. Quem é quem? Parasitas e vermes. Vermes são parasitas que infectam o nosso trato digestivo, podendo causar vários tipos de doença, como por exemplo a verminose que nós vamos falar aqui hoje. Fungo. Fungo é micose, é o nome genérico, né, que caracteriza várias doenças causadas por fungos. Gente, os fungos são aqueles, né, que gostam de lugares úmidos, escurinhos, aquelas dobrinhas, aquelas pessoas que não secam direito entre os dedinhos do pé, que não se secam direitinho ou que tem síndrome fúngica também, que não é o tema da aula hoje, mas tem aí o desenvolvimento de fungos. Bactérias, o corpo abriga mais de 10 trilhões de bactérias. Alguns estudiosos dizem que nós somos mais bactérias do que tecido humano. Então, elas estão presentes em todos os nossos órgãos, sem exceção. E isso faz com que haja uma composição de bactérias boas e de bactérias más. Deixa eu te explicar um pouquinho isso, porque quando a gente fala em bactérias, as pessoas confundem um pouquinho. Bactérias existem em todo o nosso corpo. Bactérias de proteção na nossa pele, bactérias que protegem o nosso trato gastrointestinal. Então nós temos bactérias em todo o nosso corpo e tá tudo certo. Por isso que muitas vezes, quando você tem que fazer um tratamento, que você tem que tomar um antibiótico, você vai matar um grupo de bactérias. E esse grupo de bactérias vai ser determinado pela substância ativa que está dentro do antibiótico. E anota essa informação porque isso tem tudo a ver com desparasitação. Se eu não sei qual é a substância ativa que eu estou usando e para que tipo de bactérias, ou no caso aqui, para que tipo de parasitas, existe o risco muito grande de eu fazer uma desparasitação que não é efetiva e você vai entender por que hoje a desparasitação tem que ser feita de uma forma diferente. E ainda falando em bichos, nós temos os vírus, certo? Os vírus são parasitas que se destacam principalmente pelas doenças causadas no homem. Entretanto, eles não parasitam apenas as células humanas. E isso é parte interessante. Você fala, Nutri, mas parasita, pera lá. Parasita e vermes são as mesmas coisas. Fungo é outra, bactéria é outra. E vírus é parasita? Sim, o vírus é um parasita. Mas o vírus é um parasita que tem a capacidade de viver sozinho. Eles não parasitam só as células humanas, eles conseguem por si só atacar o nosso corpo e viver dessa forma, certo? Quando a gente vai aqui, fugiu, aqui. Quando nós vamos aqui ainda, o que são, né? Eles são seres aproveitadores, os parasitas. Eles se beneficiam dos nutrientes e substâncias do nosso corpo. Consegue deixar aqui, mano? Tá? Que muitas vezes somos nós, ou seja, o nosso próprio corpo. Existem os parasitas mais conhecidos. Quem já teve aí, meus amores? O piolho, né? O piolho é um parasita que vai parasitar o nosso couro cabeludo. Tem também o Trypanosoma cruzi, que é o da doença de Chagas, que é muito popular, as lombrigas. Quem aí já não falou, né? Ah, você tem uma lombriga aí dentro, deve ter uma solitária pelo tanto que come. São esses parasitas que absorvem do nosso corpo. E eles podem absorver vitaminas e prejudicar o funcionamento do nosso organismo. Quando nós falamos em parasitas, muitas vezes nós não entendemos que o parasita é uma coisa que está no nosso corpo e que faz com que tenha uma deficiência, ou seja, nós temos uma alteração da absorção intestinal. Por que isso acontece? Porque efetivamente o parasita lá no nosso intestino, ele vai atacar tanto estando no intestino, como fazendo um processo de fermentação, de produção de toxinas dentro do nosso intestino.
Quando a gente fala em parasita e quando a gente pensa no parasita, a gente pensa numa coisa solta. O parasita fica lá por dentro do intestino, onde é que ele está? Não sei nem se eu tenho, fiz exame de fezes e não apareceu. E saiba você que dependendo da fase que está o seu parasita no seu intestino, não aparece mesmo no exame de fezes. Por isso que desparasitar 2 vezes por ano é profilático, obrigatório e necessário para adultos, para crianças e pets, que é o que eu vou te explicar como fazer na aula de hoje. Quando nós falamos nos parasitas, temos que lembrar que o parasita, ele vive dentro do nosso intestino. Ele se anexa à nossa mucosa intestinal. E tanto o fato dele anexar, que vai gerar lesões, e pensa comigo, porque muitas pessoas só pensam o seguinte, eu tenho que desparasitar, então vou ver qual é o desparasitário que eu tenho que usar, qual é o vermífugo que eu tenho que usar. Ok, mas você já parou para pensar que lá onde estava aquele parasita, lá onde eu tinha aquele parasita grudadinho, fez ali um machucado? Veja como você teria clareza se isso fosse externo. Me mordeu aqui um bicho. Quando morde um bicho e inflama ou incha, o que a gente faz? Vou buscar uma pomada antialérgica. Por que a gente faz isso? Porque eu vou auxiliar no processo de recuperação, mesmo que muitas vezes eu tenha que fazer um antialérgico oral, eu ainda faço um tópico. E no intestino, o que você faz? E no intestino, quando eu faço desparasitação, o que eu tenho que fazer para promover uma cicatrização, já que eu vou estimular o desprender desses parasitas para mandar embora pelas fezes, mas lá eles estavam. E quando eles estavam lá, eles estão fazendo o quê? Sugando, porque são, como o nome diz, parasita, retiro do outro para viver. E o que ele vai sugar de mim aqui? Os meus nutrientes. O que eu preciso, mas não é só sobre sugar, ele vai alterar a funcionalidade do intestino e você vai entender por que doenças como, por exemplo, ansiedade e depressão estão associadas à presença de parasitas. E daí você vai no médico se sentindo muito mal, muito cansada, muito triste, se sentindo sem vontade e energia para fazer as coisas e não sabe o que está acontecendo. Mas não faz o básico, não trata o básico, não tem a orientação para tratar o básico, certo? Certo? Nunca apareceu nos exames, é isso aí. Boa noite, meus amores, sejam muito, muito bem-vindos aqui para a nossa aula hoje, tá? Então vamos lá. Os parasitas mais conhecidos, o primeiro eu falei para você é o piolho, e eles absorvem os nossos nutrientes e nossas vitaminas também. Ok. Como que nós nos contaminamos? Vem cá que agora eu vou explicar uma parte bem importante para você. Nutri, como é que eu posso ter tido parasitas? Como é que eu posso ter... Vem cá, quero conversar com uma coisa bem importante. O conceito de desparasitação não é nada novo. O que eu estou trazendo para você nessa noite não é uma revolução da ciência. E se você veio atrás disso, não é isso que você vai ter. Mas é uma certeza da ciência e do conhecimento mais antigo que foi deixado de lado. Se você lembrar, talvez algumas pessoas agora vão descobrir a idade da Nutri, né? Nós tínhamos de costume familiar o tratamento do intestino e o tratamento natural do nosso corpo. Quem aí é da época da tal das garrafadas, que fazia o uso de garrafadas, batia ovo de pato, na época acho que tinha uma coisa chamada biotônico fontoura, e usava aquilo para abrir apetite, e usava um outro para fazer isso. O que era tudo isso, né? Hoje em dia, se a gente fizer uma coisa dessa, nossa senhora, né? Põe para correr uma semana. Mas o que era tudo isso? Era a consciência da população, de entender que existia uma forma de tratamento natural. Descobri a idade desse povo, olha ali, da Luciana, da Aparecida, né? Já tomei da Marisete, a Maria Aparecida falou, eu fiz para minha filha, minha avó dava óleo de rícido, olha só, a Marilene falou, emulsão Scott, Biotan, existe biotônico. Então, por que eu estou te explicando isso? E por que hoje não se fala mais de desparasitação? Será que acabou os parasitas? Agora parasita é só coisa de gente velha, tipo nós, assim? Não, gente, o parasita continua. Olha esse dado estatístico que importante. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, e em especial aqui do nosso Brasil, de acordo com os estudos feitos no nosso país, 36%, 33,333, vamos colocar ali, das pessoas adultas
tem vermes e parasitas. 1 a cada 3. Quando a gente leva isso para crianças, é 1 a cada 2, 50%. Então, se eu sei, escuta isso que é muito importante. Se eu sei, se você sabe, se nós temos dados estatísticos provando que nós temos a presença de parasitas em 1 a cada 3 adultos, então imagina que nós estamos com mais de 300 pessoas ao vivo, eu poderia afirmar, de acordo com essa amostragem, que 100 pessoas que estão aqui têm parasitas. Nutri, tomara que não seja eu, mas eu te digo com certeza, 100 pessoas têm aqui. E se fosse criança, seria metade. E se tem pet, você tem que ter uma atenção maior. E se trabalha no campo, mais ainda. Se mora no sítio, mais ainda. Se come fora de casa, já vou te explicar por quê, mais ainda. Por que então não se fala mais nisso? Porque quando eu trato o seu intestino, e você vai ter que investir para tratar o seu intestino, por exemplo, nas tinturas, que é o que eu uso para fazer o tratamento de forma 100% natural, mais alimentação, mais orientação completa, enfim. Se for comprar só isso, você vai investir em torno de R$100, R$130 para fazer um tratamento para 4 pessoas. Uma desparasitação completa. Aí eu te pergunto, tendo em vista que, por exemplo, no meu bairro, tem 5 farmácias numa mesma rua. Tendo em vista que o Brasil é um dos países no mundo que mais consome medicamento e que a indústria farmacêutica é uma das indústrias mais rentáveis, com maior crescimento de todos os anos de forma consecutiva no Brasil. Aí eu te pergunto, será que há interesse em eu promover para você um tratamento natural, aonde eu tiro o teu cansaço, aonde eu melhoro a tua disposição, aonde eu diminuo a tua irritabilidade, aonde eu deixo o teu intestino que não fica mais preso, que começa a funcionar? Ou será que é melhor eu te passar um monte de medicamentos que tratam a doença e você fica mês a mês voltando ali tentando melhorar? Faz sentido isso que eu estou explicando para vocês, meus amores? Né? Faz sentido isso? Entende? Por que você tem que aprender a fazer? Sim, Maria, eu vou explicar como é que funciona o protocolo todo, com alimentação, o que eu prescrevo como suplementação, tudo isso. Faz sentido? Porque quando nós buscamos, nós temos que entender que nós vivemos hoje rodeado de um mundo de interesse. Não estou falando mal dos remédios, eles são importantes para a nossa vida. Eles ajudam muitas vezes na remoção de doenças, ajudam o nosso corpo a trabalhar e ajudar a melhorar. Não sou contra isso. Mas o que eu estou te dizendo é que às vezes falta olhar para o básico. Eu estou muito preocupada em usar a jaqueta que é a última da moda, qual é o suplemento mais caro, mas eu esqueci que eu preciso de um par de meia para ter o pé quentinho, que é a parte básica. Entende isso, meus amores? Não adianta eu estar com a jaqueta mais cara aqui em cima e meu pé lá embaixo, num dia de frio, tá sem a meia, descalço. Eu vou continuar sentindo frio. Então, é sobre isso. Desparasitar é sobre isso. E como é que nós nos contaminamos ainda nos dias de hoje? Vem cá que eu quero que você entenda que eu vou explicar isso de forma prática. Certo? Ó, a Luciana falou, tem algo nisso que não está certo nos dias de hoje. Exatamente. Está certo exatamente nos dias de hoje. Exatamente isso. Tá? Sejam muito bem-vindos, meus amores. Muito, muito bem-vindas. O que acontece? Vamos lá. Como que nós nos contaminamos? Primeiro, através das secreções do nosso próprio corpo. Então, como por exemplo, a saliva, pele, mucosa oral, né, e genital. Então aí, né, quem tá dando uns pegas? Nutri, não pego mais ninguém, Nutri, não tô pegando ninguém, né? Olha só, mas nas secreções do corpo, nós temos contaminação. Também na secreção dos animais que estejam acometidos de parasita. Vem cá que eu vou te explicar isso e vou te dar um exemplo muito prático. Até bem pouco tempo atrás, em nossa casa, nós não tínhamos pet. Não tínhamos pet, nós tínhamos a nossa família, morávamos num apartamento, nós não tínhamos pet. Chegou aquele momento derradeiro que as nossas filhas queriam muito ter um cachorro. Não sei se vocês já passaram por isso. E claro que recebemos nesse momento aquela promessa de campanha. Não, mãe, por favor, a gente promete que a gente limpa, a gente cuida, a gente dá banho, a gente faz tudo. Não sei como é na sua casa, mas na minha casa nada disso aconteceu.
Mas o que eu quero te explicar, a minha irmã nessa época tinha cachorro e eu não tinha. Tive cachorro na infância, mas não tinha cachorro na vida adulta mais. Eu ia na casa da minha irmã e muitas vezes eu chegava lá, ela pegava aquele cachorro dela e ela beijava aquele cachorro e apertava aquele cachorro. Eu ia sentar, a cadeira estava assim com um pelo de cachorro. Dentro de mim eu achava aquilo tudo muito estranho. E eu sentia um pouco de nojo, mas eu tinha vergonha também de sentir isso, porque percebia que ela era muito feliz com o cachorro. Então, tentando não julgar o momento, mas percebendo que não fazia parte daquilo, eu ficava meio assim. Aí, decidimos então ter um pet. E esse pet veio morar conosco, está conosco faz 5 anos agora. Adivinha quem beija o cachorro? Adivinha quem abraça o cachorro? Adivinha qual é o cachorro que baba em mim? Por que eu estou te falando tudo isso? Porque eles passam a fazer parte da nossa vida e por mais que em qualquer momento você sentiu eca, você passa a entender que isso tudo faz parte do momento. E sim, os pets, eles são sim e podem ser vetores de contaminação. E não é culpa deles, é sua, porque você tem que cuidar da saúde dele também, é sua responsabilidade. E tem um risco muito sério dele ter os vermes e parasitas e passar para você. Passar quando ele baba em você, sem querer você foi lá, pegou nele, a tua mão ficou com um pouco de baba, a baba secou, daqui a pouco sem querer você passou no rosto, tá ali, você fez a contaminação. Então não estou dizendo para você que não é para você beijar ninguém, que não é para você dar pega em ninguém, nem é para ter cachorro, mas estou dizendo para você que a busca aqui é no tratamento e equilíbrio que você precisa. Qual é a outra forma? Isso é assim mesmo, não é, meus amores? Uhum. Não é desse jeito? É, tem uma, né? A gente fica apaixonada, né? Ó, a Marli colocando, Nutri, eu até durmo com eles, ó. A Eloy colocou ali, né, Eloy? Aconteceu a mesma coisa comigo, né? Por quê? Porque os pets são adoráveis e a gente se apaixona. Qual é a próxima forma que nós temos, então, quando a gente fala em contaminação que pode acontecer com você? Alimentos mal higienizados, lavados ou contaminados. Vamos para a parte prática do dia a dia? Hoje nós temos uma chuva de informações na internet, onde a maior parte delas está errada. São informações que são trazidas para ganhar likes, para viralizar. Então, quanto mais maluco e mais doido e mais prático for o que eu te disser para fazer, mais você acha que é possível e viável, mais você curte, mais você compartilha, mais eu viralizo, mais eu ganho seguidores. E qual é o problema disso hoje? Que nem sempre as informações que viralizam e porque um monte de gente viu é o que de fato traz a informação correta. Vamos falar sobre higienização. Folhas, verduras, legumes, frutas. Vamos para a parte prática. Recentemente eu fiz uma live com um microbiologista. O nome dele é Bruno e ele tem um perfil chamado Microbiologia. E ele trabalha dentro de um laboratório e o trabalho dele é fazer a parte de análise. Analisar o que tem num e o que tem no outro. Faz a higienização assim, faz assim e vê no final o que sobrou e o que seria contaminante para o nosso corpo. E ele foi categórico em dizer: vinagre não higieniza nada. Bicarbonato não higieniza nada. O que higieniza de fato os alimentos é o hipoclorito, conhecido como água sanitária. Nutri, não, pera lá, eu vi o não sei quem falando, eu vi o outro falando, eu também vi, eu também ouvi. E vou confessar para você que sim, eu também tinha dúvida. Mas vou te dizer o seguinte, quando um microbiologista que trabalha dentro de um laboratório, que analisa nas placas, depois de higienizar um morango, com bicarbonato, com vinagre e com hipoclorito, e me mostra que o resultado é que quando eu higienizo com hipoclorito, eu realmente fiz uma desinfecção, o que é isso? Tirar o que infecciona, o que pode me fazer mal para a saúde, então eu tenho certeza que é isso que eu tenho que fazer. E o que acontece na prática? Vamos lá, meus amores, né? O que acontece? Sejam bem-vindas sempre, meus amores. O que acontece na prática? No dia a dia, muitas vezes, nós não conseguimos comer em casa sempre.
E eu quero conversar com você sobre isso porque eu tenho experiência da parte teórica. O que é a parte teórica? Como é que acontece isso dentro das empresas de alimentação, dos restaurantes, das empresas de comida? Durante 20 anos eu tive uma empresa de alimentação, tivemos 60 funcionários, 4.000 refeições por dia. Você tem noção do que é fazer 4.000 refeições por dia? E nós temos, enquanto empresa de alimentação, uma obrigação de oferecer o que a gente chama de segurança alimentar. Ou seja, existe um manual de boas práticas para preparo dos alimentos, que todas as estruturas da empresa têm que seguir. E eu tenho que te contar e compartilhar isso. Você não tem ideia do número de vezes que eu peguei funcionários que vinham trabalhar comigo, que trabalharam em outras empresas e que vinham trabalhar na área de produção e higienização dos alimentos, que ia no banheiro e nem lavava a mão. E nós tínhamos que dar uma bronca, porque a pessoa tinha que ir no banheiro lavar a mão lá depois que ela saiu do banheiro. Quando ela entrava na cozinha, ela lavava de novo a mão e usava um detergente que é desinfectante e depois o álcool 70. E só então ela estava pronta para manipular os alimentos, com unha curtinha. Posso te perguntar uma coisa? Não é para você chegar no restaurante perto da tua casa e fazer uma sabatina. Vem cá, quero ver se está usando. Não é para você fazer isso, porque daí se contar que fui eu, vão me bloquear lá no Instagram. Não é para isso. Mas o que eu quero te dizer é que essa é a nossa realidade. Você pega as pessoas com unha comprida, agora está na moda, né? As unhas, muito bonitas inclusive, mas aquilo para higiene não tem nada de prático. E a mesma pessoa que está lá higienizando e servindo a comida no buffet é a mesma que está cobrando dinheiro, daqui a pouco é a mesma que está tirando o pedido. E essa é a nossa realidade. Então, quando eu falo para você assim, será que você tem verminose hoje? Será que tem o risco de você ter parasita hoje? É o que nós temos no nosso meio, ao nosso redor, ao tempo todo. Entende isso, meus amores? Certo? Né? Boa noite, meus amores, sejam muito bem-vindas. Sim, Tereza, obrigada. Agradeço muito. Sim, estamos sempre. Né? E obrigada, querida. Tá? Entende isso? Ó, a Dinecir colocou, meu neto de 15 anos e só come fora de casa, teve inflamação no estômago. Exato, exatamente isso que eu estou falando para você. Tá? Então, por isso que você tem que tratar, nós temos que acabar com os parasitas, e isso é simples, isso é fácil. Vamos para a prática aqui, meus amores? Faz sentido? Coloca para mim se faz sentido o que eu estou te explicando aqui. Né? Faz sentido isso, meus amores? Isso que eu expliquei para vocês até agora, que vou tomar uma água, faz sentido para você? Sejam bem-vindas quem está chegando agora, tá? Sim, faz sentido? Muito, né? Muito. Quais são, olha só, de acordo com a Organização das Nações Unidas pela Agricultura e Alimentação e a Organização Mundial da Saúde, os principais parasitas humanos se encontram em carnes de porco, de vaca e peixe. Gente, presta atenção nisso, que não vai sobrar nada para a gente comer. Presta atenção. Olha só, de acordo com a OMS e com a FAO, nós temos parasitas em carnes de porco, de vaca e peixe. Nos produtos frescos e crus, como verduras e legumes, e nos sumos das frutas, como sucos, vitaminas e shakes. E agora? Da onde? Né? O que a gente faz? Nutri do céu, não sobrou nada para a gente comer. Né? Porque se todas as carnes têm, se os produtos frescos e cru têm, se nos sucos, nas vitaminas e no shake tem também, o que eu faço? Vou parar de comer tudo isso? Não, muito pelo contrário. Se você está vindo agora e quem acabou de chegar, quem está me conhecendo agora, saiba que aqui você nunca vai encontrar uma nutrição reducionista. O que é a redução de reducionista? Você não pode comer nada, você não pode, tudo é proibido. Pelo contrário, aqui eu te ensino o equilíbrio e a inserção de todos os alimentos com qualidade nutricional e segurança alimentar. O que é bom para você e protegido para a sua saúde. Então, o que você tem que fazer? Parar de comer os alimentos? Não, você tem que aplicar a desparasitação. Você tem que tratar o seu intestino. Existem hoje 10 principais parasitas presentes dentro da presença de parasitas na vida humana. Vou te explicar agora quais são os 10 principais e já te digo antecipadamente.
albendazol, ivermectina, etc., né? Esses antiparasitários que nós temos de uso comercial, eles têm o que a gente chama de pequeno espectro. O que é isso? Serve para um grupo específico de parasitas. Nutri, então eu não devo usar? Não, você pode usar. Só que você tem que ter a clareza que não serve para um grupo maior de parasitas. E existe algo que eu vou te explicar agora, que é simples de fazer e que vai fazer um amplo espectro, ou seja, vai ajudar a combater vários tipos de parasita e garantir que você faça a remissão por completo. Olha quais são os bichos, meus amores, tá? A Sandra falou, eu estou te conhecendo agora e já gostei. Obrigada, Sandra, seja bem-vinda. A Áurea falou, sou vegetariana, mas higienizo bem meus alimentos. Perfeito, Áurea, capricha, querida. A Cássia, sou do Paraguai, minha filha pegou uma infecção do estômago por ter comido cachorro quente na escola. É, exato, porque tem a ver com higienização, querida. Né? A Leacir falou, tem que comer só arroz, feijão e batata. É, Leacir, então vem cá, deixa eu conversar com você uma coisa bem legal, né? Nutri, vou comer só arroz, feijão e batata. Errada não está. Mas pensa comigo, o correto, quando a gente fosse preparar o alimento, seria higienizar o alimento antes de descascar. A batata eu até vou cozinhar, eu tenho ali o benefício da cocção que ajuda a matar muitas coisas. Mas sabe o que eu vejo muitas vezes as pessoas falarem para mim? Eu tiro a casca para comer. Agora vem cá que eu quero que você pense comigo num exemplo prático. Você pegou uma manga para comer. Aí você pegou a manga para comer, ela tá lá na fruteira. Você passou uma aguinha, né? Vai que ela tem uma poeira, né? Passou uma aguinha. Né? Passou uma aguinha na manga, aí você vai descascar a manga. Aí você descascou um lado da manga. Aí quando você descascou aquele lado, você corta a manga descascada. Aí você segura. Quando você segura, você já vai colocar naquela mão que estava a casca antes, você vai colocar a manga ali. Aí você vai descascar o resto. E você já está segurando com a mesma mão que você segurou a casca. E lá na casca tá os parasitas. E daí? Você entende que no nosso dia a dia, como nós não os enxergamos, e ainda bem, senão ia ter gente gritando o dia inteiro, que nojo, né? Como nós não os enxergamos, nós não entendemos que estão ali presentes, nós fazemos ações no nosso dia a dia que trazem ele para a nossa alimentação. Quantas vezes você já lavou uma casca de uma laranja antes de cortar? E eu vou além. Quantas vezes você descascou uma laranja e continuou cortando a laranja e não parou para lavar a mão depois que descascou a laranja? Porque afinal de contas, se você estava com a mão na casca e depois você não está mais com a mão na casca, e agora? Entende? Eu não quero te deixar neurótica, é longe disso. Eu quero que você critique o processo que você prepara os seus alimentos para que você consiga colocar coisas práticas, como por exemplo, preparar 1 litro de água com 1 colher de hipoclorito, água sanitária, mas veja no rótulo atrás que está escrito assim, pode ser usado para higiene de frutas e hortaliças e verduras, vem escrito no rótulo dessa água sanitária, se você pode usar. 1 litro para 1 colher e você chega em casa, lava tudo embaixo da torneira para tirar primeiro a sujidade. A higienização correta é, primeiro eu lavo tudo embaixo da torneira para tirar a sujidade, resto de terra, poeira, etc. Depois eu mergulho no sanitizante, lembrando que cada tipo tem uma fragilidade. O tempo que uma maçã, uma laranja pode ficar nessa água sanitária é muito maior do que uma folhinha de alface, do que uma folhinha de rúcula. Então, eu vou fazer essa imersão, depois eu vou tirar, enxaguar e vai estar pronto para eu fazer o meu consumo. Entende isso, meus amores? A Neila falou, vamos tomar pílulas. De jeito nenhum, Neila. A gente vai aprender a fazer o alimento da forma correta, querida. Não existe coisa mais maravilhosa no mundo do que os alimentos. Não existe nada mais perfeito do que a natureza nos prover. Eu tenho que te falar uma coisa importante. Quando nós fazemos a suplementação, nós sempre pegamos uma parte do que está lá dentro do alimento. Ah, então eu tenho a B6, aqui eu tenho a B12, ali eu tenho o ácido fólico, ali eu tenho ferro. Mas a maior parte dos alimentos, em um único alimento, eu tenho quase tudo. E essa é a perfeição divina dos alimentos. Então é exatamente ao contrário que a gente tem que fazer. Ao invés de tirar, a gente tem que colocar, mas nós temos que proteger a nossa alimentação. Entende isso, meus amores? Certo?
Crescilde colocou assim, ó, hoje em dia, quem não souber higienizar tudo, estamos à mercê de vermes e parasitas. Estou adorando a aula, que bom. É isso, é sobre isso, exatamente sobre isso, tá? É exatamente sobre isso. A Alice colocou, Nutri, depois que eu higienizo, eu posso colocar na geladeira? Deve. Higienize as folhas e as verduras, coloque bem sequinho. Eu montei um manual só sobre como higienizar, vou mostrar para vocês aqui no final, só como você higienizar, tempo de conservação na geladeira, de todos os tipos de alimentos, porque isso é o que a gente tem que aprender. A gente gasta tempo aprendendo tanta coisa, e o básico que é sobre nossa alimentação, a gente não aprende. Certo? Vamos lá, vou ajudar vocês, tá? Vou ajudar vocês. Vamos em frente. Agora eu vou falar para vocês dos tipos de bichos que podem existir em nosso corpo. O primeiro deles é o Taenia solium. Gente, cada uma dessas fotinhos que está aqui são os bichos. Ai, que feio, que nojo. Taenia solium, né? É a tênia do porco, da carne de porco. Aí nós temos ainda o Echinococcus granulosus nos produtos frescos. O Echinococcus multiloculares, nos produtos frescos também, ó. Cada um desses daqui, meus amores, são alguns tipos de parasitas encontrados dentro do nosso intestino, tá? A Águida falou, você é de onde, qual o seu nome? Eu sou Elaine Cristina, nutricionista, estou aqui em Curitiba, mas agora estou numa aula online com você, minha amada, seja muito bem-vinda, tá bom? 10 principais, Toxoplasmose gondii, na carne de pequenos ruminantes, né, como porco, na carne de vaca, na carne de caça, tenho presente também, certo? Tenho ainda, ó, em produtos frescos e sumo de fruta e leite, eu tenho ainda o Cryptosporidium, tá? Que é esse outro terceiro aqui. Eu tenho a Entamoeba histolítica nos produtos frescos. Olha quanto nome, meus amores, né? Quanto nome. Socorro, Nutri. Vamos lá. Olha isso aqui. Ainda eu tenho essa Trichinella spiralis na carne de porco também e traz sintomas como diarreia, cólicas abdominais, dor muscular, febre. Tenho ainda nos peixes de água doce e ainda temos ainda nos peixes como por exemplo no salmão. Ascaris lumbricoides, esse é o mais comum, tá, gente? São as lombrigas, o Trypanosoma cruzi, o Trypanosoma cruzi é no sumo de fruta, gente, no suco de fruta. Como é que você vai saber, meus amores? Certo? Como é que você vai saber se isso tem dentro do suco? Você chegou lá para tomar um suco em algum local, falou, tá um calor, você vai lá e pede um suco para você. Se eu estou dizendo para você que dentro dos sumos de fruta nós temos a presença do Trypanosoma cruzi, como é que você vai saber? Não vai. Certo? Não vai. Muito pelo contrário. A Cleide falou assim, ó, meu vizinho faleceu, né, com um bicho exatamente, do porco. Por quê? Porque foi para a corrente sanguínea. Como é que um parasita, vamos lá que agora eu vou te ensinar por parte prática, você vai entender como é que isso acontece. Como é que um parasita que está lá na fruta, que está lá na carne, consegue entrar para dentro da nossa corrente sanguínea e se alojar em órgãos, como por exemplo no cérebro. Como é que isso acontece na prática? Vou te mostrar agora para você entender. Como é que isso acontece na prática? Olha só, meus amores, isso daqui é o nosso intestino. Eu quero que você preste bem atenção que eu vou ajudar vocês, tá bom? Seja bem-vinda, Maria Cristina. Seja bem-vinda, querida. Vou mostrar para vocês isso aqui. Vocês estão vendo esse desenho vermelhinho? Ixi, amor, você consegue me trocar de lado agora ou não? Consigo. Vou trocar só um pouquinho a minha miniatura para que a gente possa ajudar. A Luciana falou, conheço uma pessoa que quase ficou cega por causa dos vermes. Sim, eles vão para a nossa cavidade ocular. É verdade. É isso aí. Ok. Olha só, vocês estão vendo esse desenho que eu coloquei aqui? Obrigada, Ricardo. O amor colocou para mim do outro lado ali, ó. Vocês estão vendo esse desenho aqui? Nós temos dois desenhos. Um lado, nós temos vários rosinhas, tudo junto, como se fosse dedinhos em cima, bem juntos. Vocês estão vendo ali? E embaixo está escrito assim, junção normal. Do outro lado, eu tenho aqui do outro lado um chamado gotejante inflamado.
E nesse que está escrito gotejante e inflamado, vocês conseguem ver ali que eu tenho como se fosse setas mostrando coisinhas pretas que estão entrando para baixo? Vocês estão vendo isso? O que é essa parte vermelha ali embaixo? Essa parte vermelha é sua corrente sanguínea. O que são esses dedinhos ali em cima, que eu estou te mostrando agora? Esses dedinhos é como se fossem as microvilosidades do seu intestino. Ou seja, vem cá que eu vou te explicar para você entender bem fácil isso. Lá no nosso intestino tem como se fosse a parede intestinal. Essa parede intestinal tem vários dedinhos, fica como se fosse assim. Essa parede intestinal, ela tem que estar sempre justaposta. Você imagine como se fossem vários soldados que dão o braço para o outro. Se alguém tentar passar, ninguém passa. E lá em cima, no seu intestino, nós temos esses dedinhos. Qual é a função desses dedinhos? Os alimentos que nós consumimos, eles vão ser absorvidos no nosso intestino. E eles fazem esse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Por que tem esse monte de sobe e desce ao invés de ter uma coisa reta assim? Porque eu aumento a minha capacidade absortiva. Quanto mais eu tenho trajeto e quanto mais eu tenho área de absorção, mais eu tenho a extração das vitaminas, dos minerais, das fibras, dos carboidratos, proteínas e gorduras. Então, num intestino saudável, num intestino que esteja tudo bem, tudo funcionando redondinho, eu tenho células justapostas, ou seja, como se fosse vários soldados de braços dados e microvilosidades saudáveis, aonde o nosso alimento passa e é absorvido, certo? O que é esse desenho do lado? Venha cá, meus amores, que eu vou entender tudo, tá? O que é isso aqui? O que é esse aqui do lado? Vamos lá. Isso aqui do lado, tá? Isso aqui do lado é a nossa célula intestinal separada. O seu intestino está doente. Ele tem o que a gente chama de disbiose. Quantos de vocês receberam de mim o teste para disbiose? Nós fizemos de presente para vocês lá no grupo do WhatsApp da desparasitose o teste de disbiose. E também vou fazer a seguir aqui o teste de vermes. Você vai fazer aqui comigo na aula um teste para saber se você tem ou não. Tá vendo esse segundo desenho mostrando ali o que aconteceu ali? Ali eu tenho disbiose, eu tenho intestino doente e inflamado. Nutri, como é que acontece a disbiose? Como é que eu sei se eu tenho disbiose? O que é uma disbiose? Todas as pessoas que têm sobrepeso e obesidade têm 90% de chance de ter disbiose, por conta de um processo inflamatório persistente em todo o corpo. Por isso que o emagrecimento e desparasitação são coisas que andam em conjunto. É claro que se você não precisa perder peso, a desparasitose é extremamente essencial, porque tem a ver com a absorção dos nutrientes que estão nos teus alimentos e nos suplementos que você quer investir. Quando eu tenho um intestino doente, disbiótico, pela presença de alimentos que inflamam, leite, farinha de trigo, a presença de alimentos que não são alimentos, alimentos com cheiro de, que são alimentos aromatizados, alimentos com gosto de, aromatizados, alimentos com sabor, né? Alimentos com conservantes. Tudo isso nosso corpo não entende. Sabe aquele pão que nós compramos e que não estraga, que leva 10, 15 dias para estragar? Você não acha que tem alguma coisa errada naquilo ali? Quando você faz o pão na tua casa, ele dura tudo isso? Sabe aquela bolacha que você comprou lá e deixou na despensa lá para tua família, que você deu para o teu filho, que você comeu com ele lá, super crocante, maravilhosa, etc. Você nunca pensou, você já leu no rótulo que lá não tem nada de baunilha, tem cheiro de baunilha, gosto de baunilha, tem sabor de chocolate, mas o chocolate nem passou lá porque é uma gordura hidrogenada, saborizada. Nutri, mas é tão gostoso? Claro que é gostoso. Tem glutamato monossódico na maior parte dos alimentos e salgadinhos. O que o glutamato monossódico faz? Dilata a papila gustativa da nossa língua. E qualquer coisa meia boca fica deliciosa, porque minhas papilas estão super sensíveis. Um papel com glutamato é gostoso.
Qual é a consequência dessa indústria alimentícia prática empacotada para você? Traz para você um monte de substâncias que seu corpo não consegue entender. E se ele não entende, ele guerreia, porque eu entendo que você é algo que está agredindo o meu intestino. E se está agredindo, eu faço guerra, porque eu tenho que me defender. E se eu faço guerra por muito tempo, eu fico doente. Não tem exército que resista. E quando o meu exército começa a ficar doente, eu vou tendo o quê? A separação dessas células. E essa separação vai fazer com que entre para dentro da célula substâncias tóxicas e os parasitas que estão no seu intestino. Entende isso, meus amores? É isso. A Geilza colocou, eu fiz essa desparasitação com a Nutri. Que bom, querida. Faz sentido? Entende isso, meus amores? A Mary falou, Nutri, a semente de abóbora ajuda? Auxilia, claro, mas não é efetiva por completo. Certo? Sim, Maria Mascarim, dependendo da marca da páprica tem glutamato, por isso você tem que olhar. A páprica nada mais é do que pimentão desidratado. Adicionado junto com a cúrcuma, muitas vezes, com o curry, tá? Certo, meus amores? Então aqui, ó, qual é o problema? Eu tenho intestino disbiótico. E quando eu tenho a presença de parasitas, eu tenho várias doenças, como por exemplo, infecção do intestino, que acomete principalmente crianças. Alguém colocou agora há pouco no chat, Nutri, meu filho foi na escola, comeu um cachorro quente e passou mal. Eu tenho uma infecção intestinal, doença de Chagas, eu tenho ainda toxoplasmose, malária. E ainda existem várias que não são diagnosticadas nos exames de fezes. Os exames que detectam melhor é saliva, sorologia e exame de sangue são os melhores para detectar. Gente, os parasitas, eles liberam uma substância tóxica no nosso corpo e alteram a funcionalidade. Por que olha só que importante isso. Vem cá que eu quero falar uma coisa com você. Essa conversa é com você, que vem aqui para mim na aula e fala para mim assim, Nutri, quando eu como carne, eu percebo que eu fico muito estufada, fico muito inchada. Além disso, Nutri, eu tenho gases. E esses gases são fedidos, Nutri, meu socorro. Como é que o pessoal fala por aí? Ninja, silencioso e mortal, Nutri, porque é muito fedido. Se são gases fedidos, se você tem estufamento, então significa que você tem uma deficiência na digestão de proteínas. E muitas vezes isso pode acontecer por conta da presença de vermes. Você sabia que alguns tipos de vermes interferem na produção de ácido clorídrico estomacal e diminui a produção desse ácido clorídrico? E qual é o problema? Quando eu tenho diminuição do ácido clorídrico, que é importantíssimo para poder quebrar a proteína, essa proteína vai para o meu intestino não estando pronta para ser absorvida. E quem vai ter que fazer essa função de quebrar agora? Bactéria. É muita bactéria fermentando. Quanto mais eu fermento, mais gases eu tenho. Quanto mais gases eu tenho, mais estufada eu fico. Quanto mais estufada eu fico, mais eu faço. Mais fica, ó, fedido. Certo? Então, isso pode acontecer por quê? Por presença de bactérias intestinais. Então, tratar e desparasitar, meus amores, é a base de tudo. Existem outras doenças, meus amores. Vem cá, vou ajudar vocês, tá bom? Zelir, Saniveg é ótimo, tá? Eu uso, é o que eu uso na minha casa, tá, Zelir? O Saniveg. Vamos lá, deixa eu ajudar vocês um pouco mais. O que mais a gente tem aqui? Né? Certo? Vamos lá. Além disso, pode influenciar ainda na manifestação de doenças, como, por exemplo, doença autoimune. Nutri, o que tem a ver doença autoimune com presença de parasita? Quando nós temos parasita presente no nosso intestino e esses parasitas entram para a nossa corrente sanguínea, esses parasitas podem se alojar em alguns órgãos, em articulações e desenvolver doenças autoimunes e inflamatórias. Eu posso ter anemia. Por que eu posso ter anemia? Porque mesmo eu consumindo a quantidade correta de alimentos, eu passo a ter
ali dentro parasitas que também vão consumir dos meus alimentos, então eu não recebo a quantidade correta. Doenças como Alzheimer, depressão, diabetes. Gente, nós já temos estudos que estão ligando a presença de parasitas porque as pessoas não estão tratando mais o que era tão simples, feito todo ano. As pessoas não estão tratando mais. Pulmão também, Águida, sem dúvida. Então eu tenho a presença da depressão. Vem cá que eu vou explicar para você. O que depressão tem a ver, depressão, ansiedade, tem a ver com a presença de parasitas? Vou explicar para você, você vai entender tudo nessa aula e você vai entender por que você tem que tratar. Entenda que seu corpo dá sinais. O que eu estou te pedindo hoje nessa aula é assim, eu te digo qual sintoma que ele causa e peço que você se reconheça. Nutri, eu tenho esse sintoma. Então eu te digo, antes de fazer qualquer outra coisa, por que não trata? Nutri, eu realmente tenho esse sintoma também. Então, por que antes de fazer qualquer outra coisa, não faz isso primeiro? É super barato, é simples e é eficiente. Por que não faz? Talvez porque você não sabe. Talvez porque você não sabia ainda que era tão importante. Talvez porque você passou por vários profissionais de saúde e ninguém te explicou. E vou fazer um parênteses aqui importante para você. Na faculdade de nutrição a gente não tem isso também não. Quando eu comecei a atender minhas pacientes em nutrição, em consulta, muitas vezes elas vinham para mim e falavam assim, Nutri, eu precisava desparasitar, eu precisava tirar os parasitas, será que a gente faz isso? E não existe protocolos de desparasitação dentro da nutrição convencional, essa aprendida na faculdade. Nós até estudamos a presença de parasitas dentro da água, dentro disso, como pela questão mais morfológica e de constatação, mas não o tratamento em si. E por conta disso, e isso me incomodando tanto, eu fui atrás de entender como é que eu poderia fazer uma desparasitação para meus pacientes. O albendazol, é claro que eu já conhecia, porque até usava para minha família. É o mais comum. Ivermectina, idem. Mas e daí? Será que isso tudo resolvia? E quando a gente pega estudos, eles mostram que o grupo de parasitas que esses dois têm ação é pequeno. Tá, e se eu não tiver com esses parasitas, se eu tiver com outros parasitas, tendo em vista que são mais de 10 tipos diferentes e esses dali atacam para 2 ou 3 tipos, como é que eu faço para poder garantir que eu consiga retirar os outros 7? E tem mais, tá? E tem mais. Vem cá que você vai entender agora uma coisa por completo. Os parasitas têm um ciclo: ovo, parasita adulto e proliferação. Dependendo a época que você toma esses medicamentos de farmácia, não tem ação sobre os ovos parasitários. Se não tem ação sobre os ovos, se você tomou fora da época de eclodir, o medicamento não fez nada. Por isso que um tratamento de desparasitação tem que ser feito para mais dias. O ideal seja de 14 a 28 dias. Por quê? Porque eu vou pegar toda a fase de produção parasitária, desde quando ele é ovo, até quando ele é adulto, até quando ele se prolifera. E sim, está associado à fase da lua. Nutri, por que ninguém ensina isso? Porque isso é barato, isso é simples, isso você consegue fazer na tua casa. Entende isso, meus amores? Tá? A Silvana colocou ali, olha só. Nutri, desculpa o desabafo, mas estou de saco cheio de médicos pela metade, que são sem noção. Silvana, vamos lá. Deixa eu te explicar uma coisa importante. Eu concordo com você, porque eu tenho pego cada vez mais pacientes se sentindo como você. Mas também tenho que dizer para você que existem grandes profissionais, como todas as áreas, que são incríveis, que são fenomenais, que salvam vidas todos os dias. O que tem acontecido com a nossa saúde, com a nossa medicina? Cada vez mais tem se departamentalizado a medicina. Você está com um dedo machucado, é um médico. Você está com o pé, é outro. Você está com a orelha, é outro. E isso é incrível porque cada vez mais nós temos profissionais que entendem com profundidade daquilo que ele vai cuidar. Mas sabe qual é o grande problema que eu vejo? Se esqueceu, no meio desse caminho, que existe uma coisa chamada corpo completo. A nutrição e a saúde sistêmica. É tudo, o nosso corpo todo ligado, tudo junto. Todos os órgãos que funcionam em conjunto, todas as ações do nosso corpo.
É o que nós tínhamos antigamente do tal dos médicos de família, que conhecia você desde criança e tratava tudo em você. E você tinha uma solução ali. E não é que ali você ia tratar um câncer com aquele médico, não é que ali você ia tratar uma fratura, mas você tinha uma pessoa que te reconhecia, que conhecia você e tratava você como um todo. E agora, por conta disso, a gente tem profissionais que dizem, isso eu não trato, você tem que falar com o fulano. Esse tipo de exame, eu não sei. Recentemente eu fui com meu esposo numa consulta esses dias. E a médica que atendeu, uma pessoa muito especial, falou, eu não faço esse tipo de análise de exame. Era um exame de cortisol, gente. Um exame de cortisol. Entende isso? Então, você que está aqui, você está fora da média, né? Você que está aqui, está fora. A Kátia falou, Nutri, na verdade, lotearam o nosso corpo. É isso. E e isso é uma visão que me incomoda profundamente. Porque não adianta eu só cuidar do peso de balança da minha paciente. Porque se eu não tratar o corpo dela e ela não ficar saudável, daqui a pouco ela engorda tudo de novo. Se eu não tratar a mente dela porque ela tem hábitos obesogênicos, daqui a pouco ela engorda de novo. Se eu não tratar o intestino dela, não adianta nada eu prescrever suplemento e fazer ela ter um cardápio rico em alimentos coloridos, antioxidantes, se o intestino dela tá como aquela esponja que a gente tem lá na pia, que tá velha, 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 e que você coloca um pingo de detergente, coloca água, não sobra nada de detergente, porque ela nem consegue absorver. E a esponja nova, você põe um pinguinho de detergente, um pouco de água e ela lava, que é uma beleza. Esse é o nosso intestino, meus amores. Entende? Esse é o nosso intestino. Esse é o nosso intestino. Então, hoje nós temos profissionais que se acomodam em suas especializações, recebem o paciente tão preocupado de cuidar da sua área e o paciente que se perceba nos outros problemas e procure o recurso que ele precisa. Então, como que nós temos a questão da doença? Tá? A Cláudia falou, doutora, preciso muito desparasitar, mas tenho receio porque tenho trombose na veia porta. Não tem nada a ver, fica tranquila, querida. Você não precisa se preocupar, a desparasitação não vai fazer nada com anticoagulação, com risco de formar trombos, de ter AVC ou infarto, que eu imagino que aqui é o que você tem medo. Nada disso, não acontece nada disso, nada disso. Entende? Nada disso. Como é, meus amores, como é que a gente vai tratar a questão da depressão e da ansiedade associada à presença de parasitas? O seu intestino é responsável pela produção de 80% da sua serotonina. A serotonina é um neurotransmissor responsável por trazer felicidade, vontade de viver, alegria. Agora imagine que o seu intestino está doente, cheio de bicho. Vamos para a parte prática? Você acordou e agora todos os dias você faz uma meditação pela manhã de pelo menos 20, 30 minutos. Você fala, ai que delícia, vou meditar. Por quê? Porque você fica mais em paz e é bom de verdade, tá? Você fica mais em paz, você agradece a Deus e tal. Agora você imagina que você está lá tentando fazer a tua meditação, invadem a tua casa. Traz uma galera lá para dentro, uma confusão. Você vai continuar a tua meditação ou você vai ter que tomar uma atitude com aquilo ali? No nosso intestino, com presença de parasita, é isso o tempo todo. Por mais que o nosso intestino fisiologicamente seja feito para nos proteger com uma barreira de proteção, produzir serotonina, produzir tecido imunológico, nosso intestino é que produz as nossas células de defesa. As células nata de defesa, que são a imunidade nata, que é aquela produzida pelo nosso corpo, é no intestino. Como é que você quer ter uma imunidade boa se está cheio de parasita? Como é que você quer? E daí sabe o que acontece? Você vai no médico e você está doente o tempo todo. Aí ele te passa um polivitamínico, te enche de vitamina C. Aí você está triste, desenxabida, não tem vontade de fazer nada. Aí você vai lá e toma um antidepressivo. Mas por que tudo isso começou a acontecer? O que pode estar trazendo? Entende isso, meus amores? Tá? Entende isso? Faz sentido? Eu quero que você entenda que essa aula, ela é para que você tenha o que a gente chama, sempre eu falo assim, né? Se você acabou de me conhecer, você vai saber que quando eu faço as minhas aulas, existem os momentos chamados Nossa, Nossa, Nossa. Os momentos Nossa, Nossa, Nossa é aquele que você fala assim, uau, é claro que faz sentido, é isso que eu sinto. É exatamente isso aqui. É o Nossa, Nossa, Nossa. Né? E as minhas alunas sempre colocam ali no chat,
Nossa, 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 Nutri, por que ninguém disse isso para mim antes? Por que eu não soube disso antes? Por que eu não fiz isso antes? E acredite, tá? Se você tá aqui essa noite comigo, não é por acaso. A Tereza colocou, nossa, 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 faz sentido. Obrigada, Tereza. Se você está comigo aqui essa noite, não é por acaso. Não é porque, não, você precisa estar aqui, você tem que estar aqui para acessar esse conhecimento. É tua missão hoje, aprender esse conteúdo e quando desligar tudo aqui, você dizer, nossa, que legal, aprendi uma coisa nova e eu sei o que eu vou fazer daqui para frente, eu sei o que eu preciso fazer. E é simples o que eu tenho que fazer. Entende? A Rita falou, estou tratando de câncer no fígado e ossos, será que posso desparasitar? Rita, você pode sim, mas tem que ter um cuidado especial, tá? Com acompanhamento. A Melry falou, nenhum médico me pediu colonoscopia nos meus check-ups. É o último, né? Aí, Melry, eu ainda vou falar assim, né? Ainda tem uma questão dos planos de saúde que fazem cotas de quanto cada médico pode pedir de exame, então tem que fazer justificativa. Gente, a gente vive cercado de uma estrutura que impede a gente em conquistar a saúde. Impede. A gente quer a saúde, mas ela sai correndo de nós. Porque tudo que vem para nós, para perto e que é fácil, são coisas que não trazem saúde. Certo? Vamos lá, meus amores, vou continuar aqui para vocês. Obrigada. Bom, qual a importância de fazer desparasitação? Evitar doenças, melhorar, né, diversos sintomas. Então, assim, cuidar para que a gente tenha um intestino. E olha que importante, deixa eu falar isso com você. Se você tem intestino preso, você tem mais dificuldade. O nosso corpo, ele faz o que a gente chama de desparasitação natural. Mas, se você tem intestino preso, você tem mais dificuldade em desparasitar naturalmente. Por quê? Porque, naturalmente, suas fezes ficam mais tempo ali em processo de fermentação e acabam servindo de nutrientes, né? De acervo para esses parasitas. Que nojo, né, gente? Que loucura, né? Certo? A Evanuda falou, nossa, aqui já é quase madrugada, mas que aula maravilhosa. Obrigada. Né? E obrigada. É isso. Entende? Né? É isso. Vamos para frente? Agora eu quero que você pegue um papel aí e vamos fazer um teste de desparasitose na prática. Esse aqui é um teste para você fazer, super simples, tá? Se você quiser fazer um print, amanhã até se você quiser, eu posso colocar no grupo. Eu falo com o Ricardo para a gente colocar nos grupos esse teste amanhã, para você aplicar com as pessoas que você conhece, da tua família, filhos, né? Às vezes os filhos ficam teimosos, falam, eu não tenho nada disso, imagina que nojo, eu não tenho bicho. Só porque é jovem não tem mais bicho. Bicho só pega a gente velha. Não é verdade, tá? Fomos enganados. Certo? Não é verdade. Ali, Donildo Lupe colocou, boa noite. Sinto alguma ardência a coçar no ânus. O que fazer para combater? Isso é presença de oxiúros. Oxiúros é coceira no ânus. E é uma coceira que dá vontade de ficar coçando o tempo todo. Né? Uma vez eu vi um vídeo que diz assim, coceira gostosinha. Tá lá no meu perfil Desparasitose, inclusive, esse vídeo, né? Que fala da coceira gostosinha. Então, é aquela coceira que quer coçar o tempo todo. Né? É oxiúros, é vermes. Por que coça mais, normalmente coça mais à noite? Porque durante a noite nós temos um movimentar desses parasitas. E esse movimentar de parasitas vai lá para a parte do ânus, onde tem a sensibilização. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa importante. Nutri, por que ninguém faz nada com isso? Porque existe uma questão muito clara. Intestino não dói. Quando o intestino dói, já está muito grave. Vermes quase não dá dor. Inflamação no intestino vai te dar diarreia, te estufa um pouco, mas você não sente dor. Então o intestino é a última coisa que a gente investiga. Por que eu tenho coceira? Né? Porque os vermes se movimentam, durante a noite eles vão tentar sair. Quando eles chegam na parte ali do ânus, é onde nós temos mais células nervosas, a gente sente a ideia da coceira. Porque não é para ter isso ali. Entende isso? Tá? A Crescido falou, Nutri, você tem mais aulas e vídeos para que possamos assistir? Vários aí no YouTube. Já se inscreve no meu canal aqui que tem vários. Vamos lá. Vou colocar no grupo, mas presta atenção no teste. Você vai olhar que nesse teste aqui, existe uma pontuação aqui.
Essa pontuação que está na frente, ela diz a respeito de qual é o sintoma e quanto ponto vale. E depois você vai somar todos os pontos. Então, 3 pontos é cansaço e indisposição. 2 pontos é insônia. Mais 2 pontos, irritabilidade. Coceira vaginal e anal, estava explicando agora, 3 pontos. Problemas de pele, né? Irritação de pele, vermelhidão, então problemas de pele, 2 pontos. Intestino muito preso ou solto, 1 ponto. Anemia ou ferritina baixa, né? 3 pontos. Tosse sem soluço, 2 pontos. Excesso de gases, 1 ponto. Ranger dos dentes, 2 pontos. Gente, se você somar tudo e você tiver mais que 5 pontos, você tem que desparasitar. Nutri, pera lá, mas cansaço e indisposição pode ser falta de coenzima Q10, certo? Insônia pode ser por excesso de ansiedade, irritabilidade pode ser porque eu estou na menopausa, eu estou na TPM, problema de pele é porque eu tenho alergia, o intestino preso é porque realmente eu tomo sempre laxante. Eu sei, eu tenho clareza daqui, meus amores, tá? Que existem outras patologias e condicionantes para que isso possa acontecer também. Não estou afirmando que é só por conta de parasitas, mas estou te dando uma lista de sintomas e dizendo, se você tem isso daqui e se você tem mais que 5 pontos, faça a desparasitação. Por quê? Porque é simples, porque é barato e porque é eficiente. Trata o básico e depois de tratar o básico, se alguns sintomas ainda persistirem, vamos para a evolução do tratamento. Mas agora é hora de tratar o básico. Não adianta você querer correr a maratona se você não sabe nem andar direito ainda. Entende isso, meus amores? Tá? Ó, deu ali 10 pontos, 15 pontos, 6 pontos, 11 pontos. Né? A Tânia falou, mesmo com poucos pontos, tenho outros itens que posso ter parasitas. Exato. Quais seriam os outros itens que de repente nem estão aqui nesse meu teste e que são sintomas? Obrigada, gente. Parabéns por fazer. Sabe, você está cuidando de você. Você está cuidando de você agora. Nessa aula aqui você está cuidando de você. Você está cuidando de você, então parabéns. Parabéns, orgulho daqui, você está levando o conhecimento que é teu, ninguém vai te tirar. Olha só alguns sintomas que mostram que você precisa fazer desparasitose. Dor abdominal, diarreia, intestino preso, sensação de estufamento, muitos gases, né? Esse desconforto abdominal, má digestão, comichão anal. Ó, eu tenho dificuldade de engordar, por vezes sinto algumas pontadas na região anal, como se quisesse sair, por vezes uma coceira anal. Exato. Tá? Tem que cuidar de tudo isso. Tá? Tem que cuidar de tudo isso. Tem que fazer desparasitação. Baixos níveis de vitamina do corpo, dor de cabeça crônica. Gente, quantas pacientes eu pego e falo, Nutri, eu tenho uma dor de cabeça que não passa com nada. Por que essa dor de cabeça não passa com nada? Porque quando eu tenho presença de parasitas, eu tenho uma alteração na qualidade do sangue. Quando eu tenho uma alteração na qualidade do sangue, nosso sangue, quando vai para o nosso cérebro, faz vasoconstrição, porque a qualidade não está boa. E lá eu tenho detectores dessa qualidade de sangue. Então, o que acontece na prática? Vem cá que isso é muito importante e isso está ligado tanto a fazer uma desparasitação, como fazer uma detoxificação, tá? Os dois, desparasitação e detoxificação. Vou te explicar. Quando nós temos presença de parasitas e toxinas em excesso, que entram para a corrente sanguínea por conta da desbiose que eu te expliquei nessa aula, lá os soldados não estão mais de bracinhos dados, se soltaram, se separaram e agora está entrando para dentro do teu exército coisas que não podem mais indo para a tua corrente sanguínea. Quando esse sangue que não está com essa qualidade tão boa, vai para o nosso cérebro, lá existem detectores de qualidade. Então, o que acontece? Tem muito de algo que pode te fazer mal para um órgão tão vital como o cérebro, acontece uma vasoconstrição, para passar menos desse sangue ruim. E quando eu faço vasoconstrição, eu tenho diminuição também do quê? Da oxigenação. Quando eu tenho diminuição da oxigenação, eu tenho dor de cabeça. Entende isso, meus amores? Sim, vou explicar como é que eu faço a desparasitação dos meus pacientes. Vou ensinar nessa aula.
tá? Ok? Posso fazer a desparasitação mesmo se não alcancei? Pode. Pode. É uma questão de prevenção e saúde. Outros fatores, né, da questão da necessidade, baixos níveis de vitamina. Então você repõe vitamina D, você faz reposição e você vai lá, repete os exames e está sempre baixo. Sempre baixo. Por quê? Porque tem parasitas que estão absorvendo os teus suplementos, estão absorvendo as tuas vitaminas e não está sobrando para você. Anemia, cansaço, insônia, irritabilidade, síndrome do intestino irritável. Entende isso, meus amores? Giardia é seríssimo, tá, gente? Giardia é seríssimo. Tem que tratar, tá? Vamos lá. A partir de que idade? Desde criança. Quem pode e o que deve fazer? Principalmente adultos, a partir dos 17 anos já pode fazer o protocolo de desparasitação que eu proponho. Crianças também podem fazer, tá? Tem uma outra maneira que é para animais. Meus amores, voltou? Eu acho que estava mudo aqui. Deixa eu ver se voltou. Acho que voltou meu áudio, né? Eu estava testando aqui, mas acho que voltou. Aqui, ó. A página. Isso, para poder mostrar, meus amores, para elas, tá? Isso. Ó, mas toda a população adulta, principalmente quem está com sintomas... Vou voltar para mim enquanto você mexe, pode ser? Olha só. Toda a população adulta... mas crianças e pets também devem fazer desparasitação. Todos devem e precisam fazer a desparasitação. Ok? Sim? Áudio ok. Beleza. Uhum. Ó, estou com tonturas, dor de cabeça, né? Uhum. Vamos tratar tudo isso. Coceira na cabeça e carocinhos, tem que cuidar. Gente, é muito comum as pessoas que têm parasita terem furúnculos, que também era uma coisa que se dizia de coisa antiga, né? Ai, furúnculo é coisa antiga, coisa de gente antiga. Não, é muito comum. A Terezinha colocou, meu neto com 9 meses teve ameba e quase morreu. Entende, gente? A gente acha que isso não tem mais. Isso tem em adulto, isso tem em criança, isso tem em bebê, isso tem em tudo. Não é essa, né? Desce um pouquinho ela para mim, por favor. Tá, ok. Pode deixar bem aí. Pode deixar aí. Obrigada, amor. Ok, consegue colocar na apresentação de volta? Na dispersão natural, os vermes saem vivos? Não, Estela. Estela, que importante, querida. Nossa, né, Estela? Que importante, porque tinha isso, né? Na desparasitação natural, os vermes não saem vivos. O que às vezes as pacientes relatam é assim, nossa, Nutri, parece que tinha umas casquinhas de tomate, umas pelinhas de tomate. Saiu umas pelinhas de tomate, isso é parasita seco, saiu. Tá? Depende do tipo do verme, mas não sai verme vivo. Tá? Na desparasitação que eu faço, que o protocolo é de 14 a 28 dias, morre tudo. Pega desde ovos, parasitas adultos e até o processo de proliferação. Tá? Ok? Uhum. Vamos lá. Vou ajudar vocês. Então, assim, ó, toda a população adulta deve estar fazendo, tá, gente? Toda a população adulta deve estar fazendo também. Vamos colocar assim, ó, crianças podem e devem desparasitar, lembrando que de acordo com a nossa organização da saúde, né, nosso órgão ali que faz essa pesquisa, 55% das crianças têm parasita. E daí aqui a gente vai usar só a tintura de Nogueira. Claro, gente, sempre que a gente fala em criança, eu sempre peço para que o pediatra faça um acompanhamento junto também, para garantir a segurança. Mas pode estar fazendo e aqui dentro do meu curso vou mostrar para vocês, tem todos os protocolos. Pets também deve estar fazendo, tá? Também com a tintura de Nogueira, vou explicar como é que usa. Cada um desses tem a tintura diferente que usa e a quantidade que usa diferente. Tá? Diferente. Ok? Vamos lá.
Alimentos que podem auxiliar. Apesar de não ser a melhor forma de eliminar, eles podem te ajudar porque são ricos em fibras. Então, óleo de coco, semente de abóbora, aloe vera, o mamão, o gengibre, né, a raiz de genciana, o abacaxi, a couve, semente de romã. Então, assim, gente, entenda que todos esses alimentos que fala que auxiliam, vamos lá. Nutri. Quando eu vejo uma pessoa falar que um chá ajuda a desparasitar, que um alimento ajuda a desparasitar, o que de fato eles fazem com o parasita? Nada. Nada. Eles melhoram o movimento fecal. E se eu te afirmo que o nosso corpo consegue fazer uma desparasitação até certo nível de forma natural, esses alimentos vão ajudar a melhorar isso, principalmente quem tem o intestino muito preso. Mas eles vão matar os vermes? Não, de jeito nenhum. Eles vão ter ação sobre os ovos do vermes? Também não. O que eles vão fazer é fazer com que o bolo fecal, que normalmente também acaba indo embora com vermes junto, quem tem vermes, saia mais facilmente. Essas são as ações principais. Entende isso, meus amores? Ok? Né? Exames de fezes identificam todos os parasitas? Não, muito pelo contrário. A Rose falou, a aula no Instagram está totalmente diferente. É, querida, porque lá a gente não consegue, né, passar os slides igual eu estou passando aqui. Por isso que eu convido para que vocês venham aqui no YouTube. Tá lá no Instagram, vem para o YouTube, clica no link da bio e vem para o YouTube. Porque senão você não consegue ter a mesma experiência aqui da aula. Tá? A Águida falou, trauma de criança, colocar verme. Sim, sem dúvida, saía pelo nariz, né, à noite, pela boca, que coisa horrorosa. Horrível, né? Horrível, por isso tem que fazer tratamento, tá? Tem que fazer tratamento. Vamos para a prática, meus amores. Aqui. Então, assim, ó, como que eu faço desparasitação para os meus pacientes? Primeira coisa que eu faço é de 1 a 3 dias antes. O ideal é que pelo menos 3 dias, tá? No passo 1, 3 dias antes, a gente trabalhe o aumento da imunidade. Use um alimento detoxificante, já vou falar sobre exemplos. Alimentos alcalinos. Use alimentos mais ácidos, né? Para que a gente cuide para não fazer a ingestão desses alimentos mais ácidos. Cuide para não fazer a ingestão de alimentos inflamatórios e use gorduras boas. Vamos lá que eu vou te explicar isso no passo a passo como é que isso funciona, tá? Vamos lá. Por que que sempre 3 dias antes de começar o protocolo com as tinturas, 3 dias antes, eu já faço um protocolo para aumentar a imunidade. Uso alimentos que são detoxificantes. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu vou começar um tratamento intestinal. Nesse tratamento intestinal, o objetivo final é a remoção de todos os parasitas, independente do estágio que eles estejam fixados no teu intestino. Mas você concorda comigo que lá onde ele está fixado, ele fez uma lesão no teu intestino e que eu tenho que garantir que esse meio seja o mais cicatrizante possível? Como é que eu faço para ajudar o intestino a ter uma cicatrização mais rápida? Eu vou aumentar a imunidade. Como é que eu aumento a imunidade? Eu uso nutrientes e alimentos que fazem isso. Todos os verdes escuros, os roxos, os vermelhos, que são mais ricos em antioxidantes. Eu vou usar uma alimentação detoxificante. O que é uma alimentação detoxificante? Eu tenho do café da manhã até a ceia uma alimentação que todos os alimentos estão ali combinando para ajudar a fazer a faxina e mandar embora com uma boa quantidade de fibra. Porque quanto mais fibra e mais água em qualidade, mais a faxina vai acontecer. Alimentos mais alcalinos fazem mais cicatrização, como por exemplo a água. A nossa água deve ter um pH acima de 7. Nutri, como é que eu sei o pH da minha água? Vai lá nessas casas que vendem aquelas fitas para medir o pH da piscina. Também é super em conta, um potinho daquele de fita. Você compra aquela fita, põe na água que você tem da sua torneira da sua casa, se você usa essa, do filtro, qual for, e vai aparecer qual é o pH. Nutri, como é que eu faço para a água ficar mais alcalina se o pH estiver abaixo de 7? A forma mais simples e barata é filtro de barro com vela alcalinizante. Você coloca ali e você vai ter água alcalina para toda a tua família.
sem a presença de alimentos ácidos, porque o intestino está inflamado, então não é a hora de eu piorar isso. Sem a presença de alimentos inflamatórios, nada de leite de vaca, derivados ou farinha de trigo. Por quê? Porque o meu intestino está se recuperando. E se eu já sei que esses alimentos sempre causam agressão à minha mucosa gástrica, e isso é para a maior parte das pessoas, por que eu vou colocar na hora que ele está doente? A hora que uma pessoa está doente é a hora de colocá-la para correr uma maratona? É hora de colocá-la para fazer 1h30 de academia? Não, é hora que ela precisa de repouso, de nutrientes para poder melhorar. A mesma coisa o nosso intestino. Certo? E gorduras boas para te ajudar também nesse processo de cicatrização. Que gorduras boas são essas? Ômega, azeite de oliva, óleo de coco, óleo de abacate, gergelim, né? Ali a gente tem o óleo de prímula. Nós temos também a borragem, que ajuda muito nisso, o tocoferol, que é a vitamina E, fundamental para isso. Então, entenda que tudo isso faz parte de um protocolo de desparasitação. Nutri, é para comprar suplemento? Não, isso tem na comida. Como é que funciona depois? O passo 2, durante 14 a 28 dias, pelo menos, durante 14 a 28 dias, pelo menos, eu devo fazer um protocolo de detox e usar 3 tinturas. Essas tinturas, é uma forma de extrair os ativos das plantas medicinais. Então, gente, o que é tintura? O que é tintura? A gente trata, a gente faz a desparasitação com planta natural, mas eu extraio o ativo dessa planta através das tinturas. Nutri, como é que eu faço isso? Você manda fazer na farmácia. Você manda fazer na farmácia, tá? Você manda fazer na farmácia. Quais as tinturas que você usa, Nutri? Tintura de nogueira, que ataca os germes adultos. A tintura de absinto, que ataca as larvas e é tóxica para células não saudáveis. E a tintura de cravinhos, que vai atuar tanto nos ovos como também nos parasitas maiores e tem uma ação antioxidante. E esse protocolo nós vamos estar utilizando durante 14 a 28 dias, mais chá de erva doce, cúrcuma, óleo de coco, enfim. Nutri, como é que a gente usa essas tinturas? Quanto a gente usa? Meus amores, vamos lá. Aqui dentro dessa aula, eu posso te passar tudo. Quais são as tinturas que eu uso, quais são os alimentos que eu uso, como é que eu faço isso, eu faço tudo isso. Mas eu não posso prescrever, porque a prescrição das tinturas é uma prescrição, é uma receita médica. Isso eu não posso fazer. Numa aula anterior, né, que a gente teve aqui bem no comecinho, quando eu comecei no digital, que eu ainda era muito inocente nessa parte do digital, porque vim da parte só de consultório, eu fiz isso em uma aula. E eu fui notificada pelo Conselho de Nutrição, porque eu não posso fazer isso. Nutri, como é que eu faço para ter acesso a tudo isso? Eu vou te explicar já se você quiser. Ah, Nutri, mas eu quero fazer sozinho, eu quero fazer por conta. Ok, na internet tem algumas informações. Mas aqui eu vou te mostrar um protocolo que você tem tudo pronto, tá? Tudo pronto. Todas as receitas, toda a prescrição, todo o cardápio para você fazer, o esquema de aplicação. Porque para funcionar, nós vamos usar as 3 tinturas e nós fazemos elas em ordem crescente. Então, cada dia você faz uma com uma quantidade de gotas. Depois de 7 dias, a gente tira uma e coloca outra. Por que eu tenho que fazer isso? Para pegar os ciclos. Para pegar todos os ciclos de parasitas e fazer a desparasitação por completo. Porque se eu fizer só uma parte, eu não tenho o resultado completo. Entende? A Maria Cláudia falou assim, Nutri, para quem está no MESF você pode prescrever? Sim, para quem está no MESF tem lá dentro. Tá? Para quem está no MESF tem lá dentro. Tem lá dentro do MESF. Para quem não sabe, gente, o MESF é a minha mentoria chamada Método de Emagrecimento e Saúde Feminina. Então, a mentoria é quando você se torna minha paciente e você vai ficar nessa mentoria comigo 8 semanas, tendo acompanhamento diário com cardápios do café da manhã até a ceia, prescrição de tudo. Então, é a minha mentoria mais completa, mas essa mentoria tem o valor de investimento de R$ 1.497.
Então, praticamente R$ 1.500. O que faz com que muitas pessoas não consigam ter esse dinheiro para investir. Então, por conta disso, é que eu vim falar do protocolo do parasita para vocês. Porque muitas pessoas que tentaram, né, entrar no mestre não conseguem, mas precisam, no mínimo, desparasitar. E daí eu vou mostrar para vocês aqui. Tá bom? Perfeito? Vamos lá, vou ajudar vocês. Rejane, eu vou ajudar lá no grupo amanhã, tá, amada? Eu explico bem certinho para não confundir aqui as outras. Tá? Ok? Vou ajudar vocês lá. Então vamos lá, vamos para a prática. Além disso, o que nós temos aqui? A questão da lua. Gente, nós temos que fazer a desparasitação. A lua tem influência nas marés, nas plantas e em nosso corpo. Então, esse ciclo da lua potencializa a desparasitação. Então, a lua nova é a melhor fase para iniciar a desparasitação. São quando os parasitas estão mais ativos para desovar. Eu até tomei o cuidado de olhar quando nós temos a próxima lua nova, que vai ser agora dia 2 de outubro. Então, a próxima lua nova vai ser dia 2 de outubro. E a lua crescente é que auxilia na eliminação. Então, veja que importante que só do dia 2 para o dia 8 eu tenho 8 dias de tratamento. Entende isso? Então, fazer 14 dias é o mínimo, 28 dias é o plus. É perfeito, é o melhor, é o que a gente precisa estar utilizando. Certo? E como é que a gente faz isso, tá, meus amores? Como é que a gente faz isso, por favor, tá? Como é que a gente faz isso? Alguém colocou assim, por favor, manda a tintura pronta, Nutri, porque uma vez comprei o curso e não consegui a tintura. Não se preocupe que dentro do curso vocês têm a prescrição com as quantidades corretas para dar certo para o tratamento todo, porque elas não podem vir juntas, elas têm que ser separadas porque a posologia de cada uma é diferente, senão dá errado o tratamento, tá? Então presta bem atenção nisso. Então eu vou explicar para vocês. Por conta disso, meus amores, eu criei um curso chamado Desparasitose. Neste curso, você tem acesso primeiro a um e-book de desparasitação. É um e-book com 18 páginas, onde tem um resumo praticamente de tudo que eu expliquei nessa aula aqui. Todos os tipos de parasitas, o que tem em cada parasita, tá? A Jaima falou, nossa, morri e não sabia. Então, vamos lá que eu vou ajudar vocês, tá? Vamos lá. Não, é a pessoa que faz as tinturas? Não, Estela, você compra em farmácia, tá? Porque a pessoa se fizer em casa, fizer a extração errada, pode dar mofo, pode dar um monte de problema. Então não, só piora. A tintura é baratinha, você compra ela pronta, tá? Olha aqui, ó, nas farmácias tem, de manipulação a gente faz certinho de acordo com a prescrição. Então tem todo o e-book completo para vocês. Além do e-book, tem ainda o guia alimentar. Por que tem o guia alimentar? Porque é o teu cardápio do que você tem que fazer do café da manhã até a ceia, com as quantidades para você saber como aplicar para ter um protocolo cicatrizante. Além disso, você tem o e-book de sucos e shots que você pode estar utilizando na desparasitação, para poder aumentar a tua imunidade, para melhorar a questão da produção e controle da glicemia, da atividade termogênica, antioxidante, melhorar a digestão, enfim, tudo pronto aqui para vocês, tá? Além disso, eu separei 2 e-books de presente. O guia alimentar, meus amores, olha que bacana, né? O guia alimentar para higienizar, armazenar e conservar os alimentos. Esse guia eu explico sobre todos os tipos de bactérias, vírus, fungo, mofo presente nos alimentos, mas tem uma parte mais legal aqui. Eu explico sobre controle de temperatura desses alimentos e te dou uma tabela de como é que você sabe qual é a temperatura de conservação ideal dos alimentos. E quando você fizer congelamento, descongelamento e forma de preparo, quanto tempo deixa fervendo cada alimento para poder congelar ou não, uma tabela completa de preparo e uma tabela completa com validade e conservação dos alimentos na geladeira e no freezer. Por que isso, né? Por que isso? Isso tudo aqui é para que você possa trazer para dentro da tua casa o que a gente chama de segurança alimentar. Porque eu não quero que você aprenda só a desparasitar, eu quero que você aprenda como é que você desparasita e como é que você traz essa segurança para a tua família no preparo.
Ainda tem de presente um e-book de chás, maravilhoso, com 64 páginas, chás para tudo o que você imaginar e quiser, também está dentro do curso Desparasitose, vai anotando, tá? Que é tudo isso que está lá. Ainda tem um guia prático para uso. O que acontece? Isso aqui é um guia de resumo. Como é que você faz a parte 1, a parte 2, como é que você consome, que horário, quantas gotas você faz de cada um, em cada dia. Então, ó, para cada dia, então aqui, ó, parte 1, primeiro dia. Consumir 250 ml de água morna para preparar a digestão. Depois tomar 15 gotas da tintura de nogueira com 50 ml de água fria. Depois toma um shotzinho, depois toma 3 gotas de absinto e 10 gotas de cravinho. É isso aqui que você vai fazer. Então, você tem essa organização para cada dia. Para cada dia, uma colinha para cada dia, certo? Para cada dia. Por que isso tudo assim, Nutri? Para facilitar, para que você consiga aplicar tudo isso e conseguir ter resultado. Gente, esse curso, quando eu montei, ele nasceu com o objetivo, que a nossa terapia Chauvermes, de ajudar com algo que seja prático e simples. Então, você tem aula prática, você tem suporte no WhatsApp para tirar dúvida durante um ano. Deixa eu explicar para você, isso é bem legal. Você tem todos esses materiais que são entregues para você lá na plataforma ou pelo teu WhatsApp, tá? Ou pelo teu WhatsApp. Você tem a prescrição entregue para você fazer em qualquer farmácia de manipulação. Tem algumas farmácias de desparasitação, algumas farmácias de manipulação que entregam para o Brasil todo. Eu não sei, para fora do país, teria que checar, algumas farmácias entregam, outra não. Mas você tem todo o protocolo prescrito, todas as receitas, toda a parte de lista para fazer a dieta completa, tudo organizado para você. E o suporte no WhatsApp. E ainda, para quem for começar o curso de Desparasitose agora, e as alunas que já fizeram o curso anterior, na quarta-feira que vem eu vou fazer uma aula fechada, só para quem está no curso de Desparasitação, que eu vou fazer uma aula de cozinha para mostrar como é que prepara na prática. O chá, o shot, a comida, para fazer bem certinho, para não ter erro na hora de desparasitar. Então vai ter uma aula comigo, prática, além das aulas já gravadas. É para você não ter erro e para você poder se preparar para dia 2 de outubro, você está com tudo pronto para começar a tua desparasitação. Você fazer ainda esse ano. Todos os meus cursos têm o valor médio de R$500. 497 porque na internet tudo é esse valor. Mas eu quero que você saiba que o curso de desparasitose, ele tem realmente o objetivo de trazer para você um valor que seja realmente acessível. E por isso que o curso de desparasitose, com tudo que eu te mostrei, ele tem um valor de 197. Ou seja, você pode parcelar no cartão por R$19,70 por mês. Aí eu te pergunto, meus amores, tá? Eu te pergunto, olha que importante, o que você faz hoje com R$20 por mês? O que você consegue fazer com R$20 por mês para poder cuidar da sua saúde? Certo? A Deusa falou, Nutri, eu comprei o curso, deve estar na plataforma. Sim, Deusa, se você já comprou o curso de desparasitação e está dentro do prazo de 1 ano de acesso, você vai receber um convite para a aula que vai acontecer quarta-feira ao vivo. Tá? O cardápio é sopa? Não, o cardápio não é sopa, amada. O cardápio é alimentação normal, comida, né? Proteína, legumes, comida normal, dessas que a gente faz hoje todos os dias. Tá? Todos os dias. Certo? Legal, né? A Rose falou, oba, bem legal, né? Uhum. A Josiane falou, na família não quiseram fazer, pode fazer sozinha? Claro, faça, Josiane, não deixe de fazer. Se você puder fazer com família, melhor, porque está levando a saúde para a família toda. Né? Ah, vou fazer comigo, meus filhos, vou fazer até com o pet. Importante, tá? Lá dentro do curso tem também as lâminas para que o pet possa fazer desparasitação junto também, tá? Para fazer junto também. Então consegue. A Dirce falou, ó, eu comprei na farmácia, então ela conseguiu comprar desparasitação na farmácia, né? A parte das tinturas. Quem está no MESF tem acesso, pode ficar tranquila, tá? Gente, ali em cima o Ricardo colocou ali, ó, o link para você se inscrever. E olha que bacana, quem se inscrever amanhã até meio-dia vai ter acesso a essa aula de quarta-feira, porque essa aula eu nunca fiz, tá, meus amores?
Nunca fiz essa aula para poder tirar a dúvida de tudo, eu nunca fiz. E eu vou fazer para que você coloque isso em prática de vez, porque muitas pessoas falam, eu vou fazer e não faz. Então eu vou fazer uma aula ao vivo fechada só para te ajudar a desparasitar. Óleo de orégano ajuda? Dália, claro que ajuda, vai ajudar na questão do bolo, formação do bolo fecal. E o orégano por si só tem uma ação anti-inflamatória, antifúngica e antiparasitária. Mas o óleo de orégano vai acabar com os parasitas? Não, de jeito nenhum, amada. Até porque você precisa de um tratamento de tempo maior e você veja que para eu conseguir pegar os parasitas nos 3 estágios, eu tenho que usar 3 tinturas diferentes com titulação diferente. Tá? A Josiane falou, a desparasitação são as tinturas? Tintura mais alimentação, não esqueça, e o pré-preparo ali para poder aumentar a imunidade. Por que eu preciso fazer isso? Para poder melhorar ainda mais. Certo? Ó, a Vadinha colocou ali, minha barriga faz uns barulhos bem altos, parece que as lombrigas estão gritando, pode ser verme? Pode, Vadinha, claro que pode, faça, tá? A Maria colocou, meu marido é parasita em pessoa, mas faz parte dos alcoólatras anônimos, não pode tomar tintura, como eu faço? Aí o que você vai fazer? Na farmácia você vai pedir sem ser meio alcoólico. E eles conseguem fazer na farmácia sem meio alcoólico, neutralizado. Para quem está no UDA tem lá? Não, Edilza, só se você adquiriu a parte, mas se não, não. Tá? Então, é possível fazer a desparasitação com óleos essenciais? Não, Estela, não é possível fazer a desparasitação com óleos essenciais. Você pode ajudar no processo, mas você precisa fazer com tintura. Existem várias coisas que você vai encontrar na internet. O protocolo, que é com estudo científico comprovado, é o protocolo com tinturas, onde eu vou trabalhar durante 14 a 28 dias, titulações de tinturas diferentes para ajudar meu paciente. Tá? Nutri, o curso de workshop tem protocolo? Não, Escarlate, não tem. A Maria, já fiz o que não podia nada cozido, as tinturas só eram feitas em uma farmácia na Bahia. Entendi, Maria. Tem uma farmácia aqui em Curitiba que faz e entrega para todo o Brasil, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, o valor, porque assim, ó, tem várias farmácias que trabalham, né? Eu não aceito comissão de farmácia, então eu peço sempre desconto para as minhas pacientes. Essa farmácia que ela faz o desconto, as 3 tinturas para você fazer para 4 pessoas, tem para 2 e 4 pessoas. Para 2 pessoas fica R$80 e para 4 pessoas fica 120 para fazer protocolo completo. Então é super em conta mesmo, tá bom? É super em conta mesmo. A Mariane colocou, não assisti do início, estou perdida, vou assistir depois. Vai ficar gravado, tá, querida? Vai ficar gravado. A Josiane falou, muito bom, será que consegue fazer os 2? Consegue, Josi. A gente te ajuda para você fazer, tá? A Josiane falou, vai passar o nome das tinturas de novo, porque eu não anotei. Você precisa da prescrição com as quantidades, tá, amada? Para que você possa ter o protocolo bem certinho. Então, para poder ter resultado, é importante que você se inscreva. Eu sei, gente, olha só, deixa eu falar uma coisa importante para você. Eu sei, porque eu já passei por isso também. Às vezes você olha e fala, nossa, mas é só fazer tintura, né? Alguém colocou, é só fazer o óleo essencial e tá tudo certo, e acabou, eu não preciso de mais nada, eu não preciso saber de cardápio, eu como saudável e acabou, eu não preciso de ajuda para isso. Mas deixa eu te explicar uma coisa importante. Existe uma metodologia para isso, existe um estudo por trás disso, existe uma forma correta de fazer. Quando você faz a forma correta, você tem resultado. De repente você fala assim, mas eu não quero gastar R$197, eu não quero gastar R$19,70 por mês. É muito caro. É muito caro comparado ao quê? R$19,70 por mês hoje, se você for no mercado, você vai comprar 2 pacotes de pão, 3 pacotes de pão em fatia e olha lá, 2 pacotes e meio. Se for litro de leite, você vai comprar 4 litros de leite. Entende isso? Eu estou te falando isso porque a gente não acha caro pedir uma pizza, a gente não acha caro comer um hambúrguer, a gente não acha caro comprar um perfume novo, comprar uma bolsa, mas a gente acha caro investir na saúde. E investir na saúde não é caro. Investir na saúde é investimento, não é custo. E eu não estou falando isso porque eu quero te vender o curso. Tudo bem se você não fizer o curso. Eu quero que você entenda que quando você tem acesso ao conhecimento correto, isso te poupa tempo.
Poupa que você compre a coisa com o valor correto e não seja explorado, porque se você pegar o kit de tinturas na internet vem errado, porque as dosagens estão erradas, eles colocam tudo junto e tem que ser separado. Poupa porque você tem um cardápio com a alimentação correta para fazer. Poupa porque quando você tiver dúvida, você tem um WhatsApp para perguntar. Como é que eu começo? Nutri, estou em dúvida, hoje eu fiz. Nutri, eu fiz aqui o chá, mas não entendi a ordem de tomar. Entende isso, meus amores? A Márcia colocou, gente, a tintura é o mais fácil. Exatamente, a tintura é o mais fácil. A Águida falou, Nutri, você falou o que significa MESF, mas não entendi. Né? O MESF é uma mentoria de acompanhamento de 2 meses comigo e acesso de 2 anos. É um método de emagrecimento e saúde feminina. Isso, Josiane, caro é ficar comprando remédios. Isso mesmo, Josi, perfeito. Tá? Perfeito. Eu precisava fazer, mas recebo visita dia 9, depois fica 15 dias, daí fica ruim. Mari, faz para depois ter acesso. Albendazol tomar durante 5 dias na lua minguante e depois 15 dias tomar na lua nova, resolve? Clair, o albendazol é de espectro pequeno. Vai resolver? Vai para um grupo de parasitas menor. Tá bom? Não é que não deva fazer, mas não resolve da mesma forma. Certo? Minha barriga só aumenta, fica inchada após as refeições. Vamos tratar isso. Comece com a desparasitose, que é o mais fácil. Tá bom? Lá no grupo, gente, que vocês estão, a gente vai mandar o link para você se inscrever, porque até amanhã, meio-dia, você vai ter acesso com um desconto super especial. Tomar durante o ok. Doutora, uma pessoa que no Insta que fez a desparasitação com tintura disse que não deu certo e fez com remédios tradicionais, só que tomou várias caixas. Como saber que não funcionou? Estela, é difícil não dar certo, tá? Porque isso aqui é um protocolo estudado, sério e real. Né? O que acontece muitas vezes é que a pessoa faz errado. Né? Compra tintura errado, toma só 7, 8, 10 dias, não faz o protocolo de 14 dias, não titula as dosagens. É como, por exemplo, eu comprar um antibiótico na farmácia e não tomar da hora correta com a dosagem correta. Eu não vou ter resultado. Nutri, como é que eu sei que eu melhorei do processo de desparasitação? Você vai ter minimização ou some a maior parte dos sintomas que te incomodam. Mas é a base, o teu tratamento é a base, tá? É a base, querida. Esse investimento é para a saúde. Isso, Odete. Serve para mulher, homem, cachorro, etc. Isso mesmo. Eu gastei mais de 10 mil e não melhorei. Tenho SIBO, supercrescimento bacteriano no intestino. Josilene, a questão do SIBO é um tratamento um pouquinho diferente, mas tem um protocolo específico para isso, tá? Que daí é a questão de síndrome fúngica, né? A Nadir, para você passar a quantidade das tinturas tem que comprar o curso? Dentro do curso tem isso. Amada, R$ 197. Deixa eu te explicar uma coisa importante. Mas essa nutricionista veio aqui explorar a gente, veio aqui dar aula, agora veio aqui explorar. Eu sei porque às vezes eu vejo esse tipo de comentário ou às vezes a pessoa nem fala, mas está pensando. Deixa eu te explicar. Esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Se você olhar aqui atrás, é que é muita coisa, né? Mas eu acho que eu não vou conseguir te mostrar. Se você olhar aqui atrás, isso aqui atrás tudo, ó, é certificado de curso. Sabe o que que é isso? Isso aqui é tudo o que eu tive que estudar para conseguir trazer para você tudo resumido do jeito que está ali. Fazer com que você tenha acesso a todo o conteúdo, tudo mastigadinho pronto para você e te dar ainda um acompanhamento nutricional para você tirar as dúvidas. Ninguém faz isso. E o valor é R$ 197. Então, isso é investimento, sim, na tua saúde, tá? A desparasitação é investimento. Eu sei que é difícil, né? Porque é mais fácil, vou comprar só o suplemento e acabou. Ó, Shirley, se eu fizer com o meu esposo, a mesma prescrição é para nós dois? Sim, Shirley, é para os dois. Inclusive, lá dentro do curso tem a opção para 2 e 4 pessoas. E se tiver mais pessoas, é só pedir que a gente faz a prescrição também correta para o tanto que é. Tá? A tintura só para mim eu consigo? Consegue. A doutora atende consulta? Atendo consulta sim dentro dos meus programas de acompanhamento individual. Aí é só chamar a minha equipe que a gente passa as informações. Uso óleo de coco nos alimentos? Legal, ótimo. Quem está detox 1 pode fazer desparasitação? Pode. Serve para criança? Serve, já falei. A desparasitação só para uma pessoa, Meire, deve ficar em torno de R$ 70, mais ou menos.
Porque não muda muito na manipulação. Essa é a parte curiosa, né? Na manipulação não muda muito, tá? Que mais? Comprei a guarda ociosa, seja bem-vinda, que legal! A Diocleciana, ótimo. Doutor, onde você comprou o Saniveg? Eu ainda não achei. Nós temos uns fornecedores que me atendiam pela fábrica e eu tenho lá, querida, mas agora daqui eu não sei o nome de cabeça, tá bom? Ó, a Marilene colocou, seu curso é completo, não se preocupe, isso mesmo. Doutora, de quanto em quanto tempo desparasitar? Estela, a cada 6 meses, ótimo. 1 ano no mínimo, perfeito já para você ter um resultado. 6 em 6 meses é uau. 1 ano pelo menos isso, tá? A Lisete colocou Nutri Você e o Ricardo. Nutri Você, o Ricardo e toda a sua equipe empregam todo o tempo e se dedicam para entregar tudo com qualidade. Sem contar a dedicação e o amor de vocês têm para com nós. Esse valor é simbólico. Obrigada, Lisete, que legal. A Ivanil falou, vou me apertar de todos os lados e vou fazer. Então faz que eu te ajudo, tá? Que mais? Doutora, então quem tem cibo e tratamento não é com tinturas. Não, amada, não é com tinturas. A gente tem que ir um pouquinho mais fundo para isso. Veja para ter um acompanhamento individual que eu te ajudo, tá? E bem menos que 10 mil, tá? Uhum. A Águida falou, Nutri, me fala sobre pontinhos no pulmão, tem que entender do que pode ser isso, tá? Pode ser a presença de pequenos miomas, tem que entender do que seria isso, tá? Pode ser a presença de vermes. Idosos podem fazer? Deve. Tinturas têm data de validade? Sim, em média 6 meses. Por isso que é bom fazer a receita bem certinho para a quantidade. A Salvena faz as tinturas? Faz, Bernadette. Nutri, não entendi direito. Se fizer o detox, continuo com qual cardápio? Josiane, o detox, você pode fazer a desparasitação com o detox. É o mesmo protocolo, vai te ajudar. Tá bom? A Aparecida colocou, estou com H. pylori, o que posso tomar depois de tomar os antibióticos que o médico me passou? Aparecida, se está com H. pylori, depois é bom fazer a probiótico terapia e a detoxificação. Se você está no curso comigo, você já tem tudo isso. Tá? A Vicky falou, vou fazer a inscrição amanhã. Obrigada, Vicky. Quero fazer, mas agora já estou em outros cursos. Tudo bem, amada. Tem juros no pagamento parcelado? Marilva, os juros é sempre do seu cartão de crédito, porque o seu cartão financia isso para a plataforma do nosso curso. Se você pagar 197 ou 12 vezes de 19,70, nós vamos receber o mesmo 197. Por que a gente tem a questão ali do valor que quando você parcela tem um juros pequenininho a mais? Porque isso é o juro do seu cartão. Algumas pessoas fazem diferente, já sabe que tem os juros, aumenta o valor à vista e assim todo mundo paga juros e acabou. Aí eu chego aqui e falo, não tem juros, é a mesma coisa. Na verdade todo mundo já está pagando até quem paga à vista. Então não acho correto isso. Quem paga à vista não tem juros, quem precisa pagar parcelado tem um valor ali do cartão que é bem pouquinho, tá? Dá uma olhadinha ali, você vê que é bem pequenininho. Tá bom? Quero mais. Obrigada, Nutri, legal. Boa noite, só agora. Ok. Que mais? Super animada porque o intestino está bem ruim, então vem que eu te ajudo. Que mais? Se o intestino é irritável, não posso comer tudo como eu faço. Nilza, se você entrar na desparasitose, você informa isso, a gente te ajuda. Para que você possa ter o resultado que você precisa, tá bom? Ok. Que mais? Nutri, estou com pressão alta, descontrolada, hora baixa, hora alta. Uso medicação, mas não melhora. Pode me ajudar? Claro que posso, Diocleciana. Lá dentro, se você já está no MESF dessa turma agora, é só chamar ali que a gente te ajuda. Amanhã a gente abriu o grupo hoje, né? Todos os dias, amanhã a gente abre de novo. Não esquece de colocar a tua pergunta lá. Tá bom? Nutri, barriga estufada pode ser parasitas? Sim, pode ser parasitas. A Shirley colocou, esse valor dividido vai entrar ainda juros? É o mesmo, é 12 vezes de 19,70. Até 12 vezes. Você pode fazer em 3, em 4, em 5. Tá? A Patrícia falou, Nutri, eu comprei o desparasitose há um tempo, não consegui fazer agora, não sei como acessar. Aí faz assim, amada, clica nesse link ali em cima, ou lá no grupo do WhatsApp, a gente vai colocar um link amanhã, você chama na central. Mas quando você receber o curso, você recebeu uma mensagem de boas-vindas. Às vezes faz tempo, não acha mais, né? Então não se preocupe, a gente manda mensagem sempre da nossa central, você vai ter ali. Tá bom? Para quem está no MESF, já tem o curso, não precisa comprar, tá, Cleudimara? Você já tem.
A Castorina colocou, vou adquirir o curso, mas vou viajar agora em setembro. Posso começar em outubro? Deve, tá? Deve começar em outubro, melhor ainda. Nutri, quanto tempo você cobra a consulta com a senhora? Águida, são 3 programas diferentes, então tem que entender o que você precisa e daí eu te mostro. Tem um programa de 2 meses, um de 4 e um de 6. E de acordo com o que você precisa, eu mostro os 3 e você vê qual que faz mais importante para você e você vê para marcar. Sempre tem fila de espera, tá, amada? Em média de pelo menos uns 30, 40 dias, tá bom? Ok? A plataforma eu coloco no Cadme. A prescrição você envia para a gente? Sim, Estela, a prescrição eu envio para vocês quando vocês fazem inscrição no curso de desparasitose, tá? Josilene, como é que eu faço uma consulta? Amanhã eu vou colocar o link para vocês lá verem a questão da consulta, tá, meus amores? Pratico a medicina integrativa? Sem dúvida, amada, sem dúvida, é o que eu mais acredito, tá bom? Certo? Meus amores, olha só, resumindo a nossa aula, desparasitação por completo. Faça para você e para toda a sua família. Tenha acesso ao protocolo, depois você pode replicar quantas vezes quiser. Durante 1 ano você tem acesso a todos os materiais, mas todos os materiais você pode baixar. Você pode baixar no teu celular, no teu computador, imprimir as receitas e sempre que você precisar refazer, você tem. Então, passou 1 ano, tem que pagar para fazer de novo? Não, de jeito nenhum. Você já tem o curso lá, você já tem as tinturas, você pode refazer quantas vezes você precisar. Pode refazer para toda a família, para filhos, para neto, para cachorro, para tudo. Você tem todas as orientações. A Mariva colocou, já fiz a inscrição, seja bem-vinda. Gerivalda, seja muito bem-vinda, tá? Seja muito bem-vinda. A Márcia, além das tinturas, vai precisar de probióticos? Na desparasitação, não. Só lá na detoxificação que a gente faz a parte de probiótico terapia. Tá? Natalina falou, Nutri, eu tenho curso, não sei como é que passou, se passou o prazo de acessar ou não. Claro que consigo ver. Amanhã eu ajudo vocês para ver isso, tá? A Sheila, mesmo tomando detoxificante, polivitamínico e probiótico com enzima, pode fazer desparasitose? Pode, Sheila, pode sim. Espera 14 dias de detox, depois começa a desparasitação. Na segunda etapa pode sim, querida. Tá bom? Pode sim. Perfeito? Emanuela, é vitalício? É 1 ano de acesso. Não dá, Manuela, para ser vitalício, porque se Deus me livre acontecer alguma coisa comigo, né, aí minhas filhas vão ficar pelo resto da vida delas ali, tendo que administrar uma plataforma, e a plataforma tem custo mensal, então a gente não consegue também. Tá bom, querida? Perfeito? Tá? A Diná fala, Nutri, não consigo fazer agora, só mais no final do mês. Chama a minha equipe para você garantir o desconto, porque esse valor de desconto é para essa turma que está abrindo agora. Depois, para a próxima turma, vai para o valor original ali, que é 297. Então, para aproveitar os R$100 de desconto, essa inscrição é para agora. Então, aproveita e chama lá. Tá bom? A Vera falou, quem está no curso de pães tem acesso a esse curso? Não, amada, o curso de pão é uma coisa, a desparasitação é outra, minha linda. Tá bom? Meus amores, muito obrigada pela presença de vocês. Vou deixar essa aula salva, tá bom? Vou deixar aqui livre para que vocês possam assistir. Aproveita, compartilha esse conteúdo e vamos ajudar muito mais pessoas, tá bom? Obrigada, um bom descanso e até amanhã.